Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, hoje tem muita coisa para falar. Eu vou falar basicamente sobre a situação do Vanderlei Luxemburgo e o investimento de risco no qual ele falou para a continuidade do projeto. Então eu vou dar aqui minha opinião sobre isso e também falar sobre algumas outras coisas. Então, é ritual padrão de sempre. Se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês me ajuda demais. Comenta, compartilha e vamos que vamos. Antes de tudo, eu queria dar dois recados simples, que eu acho que vale a pena falar sobre isso. Primeiro, sobre o vídeo motivacional. Muita gente pediu para falar alguma coisa. Vasco sincero, porque a situação, o Flamengo ganhou, e o Vasco isso, e não sei o que, e a gente está triste e tal, e fala alguma coisa. Gente, eu não sou terapeuta, eu não vou aqui ficar falando de coisas que vocês provavelmente já sabem. A situação é ruim, a situação está complicada, e já está complicada há anos. Eu acho que a maioria de vocês é homem ou mulher suficiente para entender a situação e saber que não vai mudar do dia para a noite. O Vasco não vai virar uma potência de hoje para amanhã. É uma caminhada, a caminhada é longa, vamos ter muitas decepções, vamos ter muitas alegrias, as coisas vão caminhando de pouco em pouco. Eu acho que o Vasco ele vem progredindo e isso é bom. Sinceramente, eu não acho que tudo que vem acontecendo tem que ser jogado fora porque o rival ganhou um título. Se ele ganhou, é problema deles. Entendeu? A gente tem que se concentrar no Vasco e no que a gente pode fazer no Vasco, pelo Vasco, e não o que aconteceu com outros times. Sinceramente, esse tipo de pensamento para mim é pobre. Acho que o Vasco tem sim seus problemas e nós temos que nos concentrar nos problemas do Vasco e não no sucesso dos outros times. Isso, na minha humilde opinião, o que não me leva para a segunda coisa que eu queria falar com vocês, que é a associação em massa que está acontecendo. Sinceramente, eu acho que existem várias outras motivações melhores para os torcedores se associarem. Eu já falei aqui várias vezes que eu prefiro que a pessoa se associe por vontade dela, por intuito dela, e não por programas, por pressão social e tal, pressão de rede social e tudo mais. Mas se é o que está dando certo, eu não vou cavalgar contra, né? Então, vai ter uma Black Friday aí de associação. Existem vários planos que são baratos. Então, se você puder, se você quer mudar o Vasco, se você quer fazer alguma coisa pelo Vasco, se associe. Entendeu? E tem uma outra. Se você tá naquela situação que, porque é o presidente, porque é o Campelo, eu não vou me associar, porque é isso, porque é aquilo. Ok, você não é obrigado a se associar, mas não faz lobby contra. Entendeu? Se você não quer se associar porque você não gosta do Campelo, ok, eu entendo a sua atitude, não tenho nada contra ela. O que eu acho errado é a pessoa não quer se associar e faz lobby para outras pessoas não se associarem porque ela não quer. Não quer se associar? Beleza, mas não faz lobby contra. Deixa quem quer se associar ir lá e fazer seu programinha de sócio de boa, ok? Eram esses dois recados básicos e agora vamos para o assunto do vídeo. Desculpa ter me alongado. Bem, vamos lá. O Luxemburgo, no último vídeo que ele fez, ele falou sobre algumas coisas. Primeiro sobre a situação na qual ele está passando, né? O Luxemburgo ele teve um problema de pele diagnosticado, um câncer, tumor. Eu sinceramente não sei muito bem distinguir. Eu li por alto o que aconteceu. É uma situação complicada, mas aparentemente é tratável. E o Luxemburgo ele vai sair para se tratar, vai se resguardar para se tratar, e clinicamente parece que vai ocorrer tudo bem. Desejo sorte, desejo força a ele, força à família dele, que tudo corra bem para que ele volte o mais cedo possível aos seus trabalhos como técnico, seja aqui no Vasco, seja em qualquer outro lugar, mas que ele volte à sua vida normal o mais breve possível. Para mim, principalmente em casos de doença, o que eu desejo é sempre que a pessoa tenha o menos trauma possível com isso. E é o que eu torço para o Luxemburgo, que as coisas aconteçam bem para ele. Bem, em meio a isso ele falou um pouco sobre a sua renovação de contrato, que está sendo conversado com a presidência, e eles estão trocando ali algumas coisas do que eles entendem bem para o ano que vem, para acontecer no ano que vem. E algumas coisas ali que o Luxemburgo falou deu alguma certa repercussão. E a mais importante para mim delas foi o lance do investimento de risco que o Vasco, para poder
ter um time competitivo, teria que pular algumas etapas e fazer um investimento de risco para que o clube tenha um time, um time competitivo, um time forte para brigar por alguma coisa no campeonato e não só cumprir tabela ou ficar brigando para não cair. No discurso, isso inflama, isso é bonito. Realmente, qualquer torcedor do Vasco quer ouvir que o Vasco vai brigar por alguma coisa no campeonato. Quer ouvir que o Vasco vai ter um time forte, quer ouvir que o Vasco vai ter um time competitivo. No discurso, isso é lindo. Agora, trazer isso para a realidade é que é um problema, que complica um pouco mais. E calma, não fica alvoroçado, eu vou explicar os pontos pelo que eu acho que isso não é tão simples assim de ser feito. Bem, vamos lá. O Vasco ele tem uma base finalmente montada, né? O Vasco ele passou muitos anos, monta um time para o campeonato, termina um campeonato, desfaz do time todo, monta um outro time para o campeonato, terminou, desfaz todo, e foi ano após ano fazendo isso. Dificilmente aproveitava jogadores e aproveitava a base. Geralmente quem se destacava saía. Era basicamente isso que acontecia. E do ano passado para cá a gente conseguiu montar uma base, a gente já tinha conseguido um pouco do ano retrasado e do ano passado para cá a gente continuou. A gente tem o Fernando Miguel, Iago Pikachu, vamos ver ainda qual vai ser a situação do Oswaldo Henriques, a gente tem o Leandro Castan, a gente tem o Raul, que tem contrato, temos o Marco Júnior, temos o Thales Magno, temos o Marrone. A gente tem algumas peças já para algumas determinadas posições que a gente não vai precisar investir para todas as posições, porque algumas a gente já tem. São os melhores do mundo nessas posições? Não, mas são os jogadores que correspondem nessas posições, dando oportunidade para você poder contratar para outras posições jogadores que também correspondem. Assim nós teremos um time mais ou menos equilibrado. Não será um time excelente? Não, mas será um time equilibrado que não vai passar sustos no campeonato. Pois é, o problema é que a situação agora é pular essa etapa de equilibrar o time e montar o time forte. Qual era a situação? A gente vai equilibrando o time, montando a base, colocando as peças nos lugares certos, e nos anos que forem passando, nós precisaríamos investir cada vez menos no elenco. Por quê? Porque a gente já teria as peças para os lugares certos. E quando nós fôssemos contratar, poderíamos contratar um grande jogador para uma determinada posição, porque as outras já estão cobertas. A situação agora é justamente pular essa etapa de contratar jogadores para determinadas posições e contratar bons jogadores para todas as posições. O investimento de risco está mais ou menos nisso aí, em você fazer um alto investimento em um grande jogador, em um grande elenco, em um grande grupo, entendeu? E a situação financeira do Vasco ela não permite isso, e a real é essa. A situação financeira da gente não permite que a gente compre jogador. Você espera que o Vasco vai investir 10 milhões de euros num jogador? Só se o Vasco pegar um empréstimo para fazer isso. Mesmo que o Vasco não pegue um empréstimo para fazer isso, se ele consiga pegar alguma coisa dos cofres, fazer uma venda e pegar esse dinheiro da venda e investir em um jogador ou algo do tipo, vai faltar para pagar coisa lá para frente. O Vasco ainda tá, para ter uma ideia, tem que pagar coisas do elenco, vai ter que pagar coisas do ano que vem, tem que pagar acordos que foram feitos, tem que pagar uma série de coisas ao longo do ano. E repito, com o elenco que nós temos, a gente já quase não conseguimos fazer isso. Esse ano já foi um ano muito difícil com as contas onde nós ficamos apertados e dependemos de alguns empréstimos para poder manter as contas em dia. Então é muito difícil imaginar que a gente vai pegar 10, 15, 20 milhões de euros para investir em contratação, gente. Existem modos de fazer contratações de risco que são menos pesadas. Você não compra um jogador, mas você investe em um alto salário de um jogador livre. Exemplo, o Guarim. O Guarim está livre no mercado. O Guarim, eu não sei qual é a cotação de salário atual dele, especula-se entre 200 e 300 mil, mas digamos que o Vasco queira manter o Guarim, a pedida dele seja 700 mil. Bem, é um investimento de risco, mas o Vasco pode bancar. Mas pode bancar 700 mil para um jogador? Pensa em quanto a gente não está gastando com Bruno César, Marquinhos, Valdívia, Ian Sassi, Lucas Mineiro, Cláudio Vinck, Danilo Barcelos.
Pensa na conta de vários jogadores que estão ali parados, encostados, junto o salário de todos esses jogadores, e vê se não dá para trazer um bom, 2, 3. Então o investimento de risco que dá para você fazer é, ao invés de você contratar, pagar por um jogador muito bom, é você ter um salário maior para um jogador bom que está livre no mercado. Ok, dá para se fazer isso, e eu acredito que é nesse sentido que o Luxemburgo está conversando com o Campelo, de investir alto em salários para jogadores bons. Já foi falado que a diretoria planeja aumentar o caixa salarial esse ano. Se eu não me engano, foi em 20%, aumentar em 20% o caixa salarial. E a gente vai se livrar de um monte de refúgio. Vai sair Valdívia, vai sair Marquinhos, vai sair Cleiton, vai sair Danilo Barcelos, Felipe Bastos, provavelmente, se a diretoria não fizer nenhuma loucura, deve sair. Vai sair Raul Cáceres. E o Vasco ele não precisa contratar jogadores para essas posições, tirando a do Danilo Barcelos, porque eles já não eram titulares, eles eram reservas e quase nunca entravam. Então, tirar desses jogadores você pode, e aumentar ainda 20% em cima da sua verba atual, você pode pegar esse dinheiro e contratar uns 3 jogadores que você considera bons. Mas tem uma coisa, eu espero muito que o Vasco, que o Campelo não faça loucuras para ter um time competitivo. Não tente comprar jogadores muito caros, não tente bancar salários de 1 milhão, 1 milhão e pouco, não tente fazer coisas que ele não vai conseguir cumprir, porque lá na frente essa conta vai ser cobrada. Aí o time que estava começando a subir financeiramente vai começar a degringolar de novo. Esse seria o nosso maior problema. Nós precisamos pensar nessa gestão ponto a ponto. Eu sei que vocês querem para o ano que vem o Vasco brigando por títulos, eu sei que vocês querem para o ano que vem que coisas ótimas aconteçam para o Vasco. Até pode acontecer, mas eu acho que a gente tem que pensar com calma. Eu acho que a gente não pode ferrar o que tá dando certo. O Vasco está voltando a crescer, os sócios estão voltando, o clube está começando a respirar financeiramente. Eu acho que a gente não pode arriscar tudo isso, quebrar todo esse planejamento, quebrar tudo que está sendo feito, porque o rival ganhou um título. Acho que a gente tem que ser tranquilo, pensar sim em título, pensar sim em um Vasco grande, pensar sim em um time competitivo, mas por etapas, fazer as coisas da maneira certa. E aí vai a minha pergunta para vocês. Você prefere ter um time forte, ter um time competitivo com risco de quebrar financeiramente o clube, ou você prefere manter um time na média, igual o que está um pouquinho melhor do atual, mas tendo em mente que o Vasco vai continuar progredindo financeiramente? Qual seria a sua solução? O que você faria? Você arriscaria ter um time forte, mesmo correndo o risco de se ferrar financeiramente? Ou você manteria um time que não é forte, mas manteria sua situação financeira saudável? Qual seria a sua solução? Gostaria muito de saber sobre isso. Uma última coisa que eu queria falar antes de encerrar o vídeo é, mais uma vez, bater na tecla de sócio-torcedor. Muita gente fala sobre a situação de associado, que ajuda, do que não ajuda. Na época do Paulo Nobre no Palmeiras, quando o Palmeiras começou a crescer financeiramente, boa parte da gestão foi em cima do sócio-torcedor. E o sócio-torcedor garantia basicamente o fluxo em cima do clube, em cima do time de futebol. Basicamente, o sócio pagava o time de futebol. Muita gente fala que o Palmeiras é a Crefisa e só ela, mas não é. Além da Crefisa, você tem ali o Allianz Parque e tem o sócio-torcedor que garante o futebol funcionando. E para o Vasco crescer financeiramente, o sócio-torcedor é o maior patrocínio que o Vasco pode ter. A gente pede patrocinador master, tem que colocar o patrocinador master, o Vasco tem que ter um patrocinador master. O sócio-torcedor pode ser esse patrocinador master. Ninguém melhor do que a torcida para patrocinar o clube. Então, mais uma vez, eu peço encarecidamente, se você tem intenção de ajudar, se você quer ajudar o Vasco, se você quer fazer alguma coisa pelo Vasco, se associe, tá ok? Vá lá, dê seu voto de confiança para o Vasco, não para o Campelo, não para a presidência, não para os beneméritos, para o Vasco. Acredite no Vasco, acredite que as coisas irão acontecer. Se você não acredita, foi o que eu falei, tudo bem, não tem problema, mas pelo menos não faça lobby contra quem acredita, ok?
Esse é meu último recado para vocês. Basicamente é isso, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre o investimento de risco. Vocês querem um time forte a qualquer custo? Vocês querem que o time continue a mesma coisa que está? Qual é a sua solução? Comente aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso, se você gostou ou não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais!